Seja bem-vindo a mais um GC Online. Que alegria nos reunirmos para conhecer mais sobre o Senhor, mais da palavra. E que bom ter a sua companhia. Assim também como eu estou tendo aqui o privilégio de ter a companhia da pastora Lívia, da pastora Dani, do Alisson. Pastor ainda não, mas receba. Receba! Seja muito bem-vindo! Vamos juntos então orar, consagrando ao Senhor mais esse programa. E já pega aí a sua Bíblia, a sua agenda, para a gente também estudar a Palavra de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por esse GC Online. Obrigado, Senhor, pela Tua voz ao nosso coração por meio da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo possa nos conduzir, de que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Justiça e em verdade, o Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre na nossa vida. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 11, para a gente estudar a lição de hoje aqui do GC Online. E a lição é a prisão de Jesus. João 18, do versículo 1 ao versículo 11. A Bíblia diz assim: Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem vocês estão procurando? Eles responderam: Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: Já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para que se cumprisse a palavra que tinha dito anteriormente: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Amém. A gente está aqui então, prestes já a encerrar o Evangelho de João e a concluir
a narrativa pela ótica de João a respeito do ministério terreno de Jesus. Jesus estava concluindo a sua trajetória aqui na terra, Jesus já havia cumprido o propósito terreno e estava prestes a ir ao ápice do seu ministério, ao ápice, né, do chamado de Deus para ele nesse tempo aqui na terra, que era a cruz, que era a crucificação. Então, né, já existia um plano pré-estabelecido, a Bíblia fala, né, que desde a fundação do mundo o Cordeiro já havia sido imolado, e esse momento, esse acontecimento já havia sido predito pelos profetas do Antigo Testamento. Todas as cerimônias, toda a lei, tudo apontava para Jesus no Antigo Testamento. E, enfim, havia chegado o tempo de que a promessa se cumpriria completamente. O Filho de Deus seria entregue e seria morto de forma brutal, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. E nós estamos aqui diante, né, desse momento em que Jesus ele está sendo preso. Jesus na companhia dos seus discípulos, Jesus sendo o Filho de Deus, estava ali naquela situação tão delicada. A gente sabe, né? Jesus Todo-Poderoso, ele poderia ser socorrido pelos anjos. Se ele clamasse, os anjos viriam e daria livramento, mas Jesus ele sabia qual que era o propósito de Deus, qual que era a vontade de Deus. Por isso, né, até no texto relata Pedro tentando impedir a prisão de Jesus. Pedro tenta defender Jesus e Jesus repreende Pedro. Porque no coração de Jesus não estava a sua defesa. No coração de Jesus estava o cumprimento do propósito de Deus. E quantas vezes, né, também, o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida não envolve dias sombrios. Quantas vezes o cumprimento do propósito de Deus na nossa existência envolve renúncia, envolve morte, envolve dor, envolve crucificação. E Jesus ele é um exemplo para nós porque ele não foge do dia mau. Ele não foge do dia difícil, mesmo que isso lhe custe a vida, ele permanece sendo fiel ao propósito de Deus. Mesmo Judas sendo infiel a ele, a infidelidade de Judas não tocou na fidelidade de Jesus ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Afinal de contas, ele fala, né? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus tinha isso muito claro, não é, pastora Lívia? É verdade. Às vezes a gente tem uma ilusão, né? De que porque eu entreguei minha vida para Jesus, eu vou ter só flores, né? A minha vida vai ter uma redoma de vidro aqui, uma estufa espiritual que vai me proteger, me blindar de qualquer intempérie da vida. E não é bem assim. Porque a vida com Deus inclui também momentos difíceis, inclui desafios, inclui sofrimento. A vida de Jesus, como 100% homem aqui, incluiu uma trajetória também de sofrimento, né? E nós também somos crucificados com Cristo. Jesus passou por sofrimento, era um homem de dores e sabia o que era padecer. Mas, independente do que aconteceu ali, tudo estava dentro do plano divino. Aqui está um desafio para nós vivermos por esse lugar de fé. A gente falou no programa passado. Agora nós temos a vida de Cristo habitando em nós. E precisamos aprender a viver uma vida que glorifica a Deus. E uma vida que glorifica a Deus inclui passarmos por várias situações, coisas que a gente nunca imaginou, né? A gente não tem o controle da vida, quem tem é o Senhor. E em alguns momentos vamos passar por situações que a gente não estava preparado. Mas em todo momento, se nós tivermos o nosso coração rendido a Jesus, colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida, né? Ele sendo tudo para nós, nós não vamos ter aquele lugar onde nós não vamos encontrar a fé e a esperança, né? Porque podemos olhar para Cristo, porque assim como Ele passou por todas as aflições, né? Tantas aflições, Ele avisou que a gente teria. Nós podemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Com Ele, nós somos mais que vencedores. Vencedores mesmo passando por situações desafiadoras. Vencedores porque nós olhamos para Cristo e vemos ali o resultado final. Nós não somos aquelas pessoas que não sabemos o fim da história. Nós temos ali o livro de Apocalipse que fala como que vai ser o fim. E nós temos essa esperança no nosso coração. Porque as nossas alegrias, nossos sucessos, nossas vitórias, não tem só a ver com as circunstâncias externas, com as circunstâncias aqui naturais que a gente vive, mas tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com Cristo, quem Ele é na nossa vida. Então, vencer, muitas vezes, vai ser perder alguma coisa aqui, mas é vencer o quê?
em ser forjado, transformado, sermos, de fato, edificados em Cristo. Amém. Às vezes é um perder para o mundo, mas é um ganhar Cristo, cada vez mais enraizado dentro de nós, cada vez mais uma verdade dentro de nós. É a gente crescer em Cristo. Tirar um pouquinho não, né? O certo é tirar tudo, mas nós nos esvaziarmos cada vez mais para que Cristo entre. E esse processo pode ter um lugar também de dor, assim como Jesus passou, né? Que era a cruz. Nós também vamos passar por esses lugares e precisamos ter esse entendimento, que não significa fracasso, significa processo, significa o caminho, como a gente também já falou em programas anteriores aqui, Jesus como o caminho, a porta estreita, né? O caminho estreito, onde a gente precisa sim se ajustar para caminhar nesse lugar, não é de qualquer jeito, não é, né? É do jeito de Deus. Amém. Aqui na discussão fala: Judas está prestes a trair Jesus. Os soldados querem prendê-lo. Pedro quer impedir sua prisão. Cenário ideal para Jesus achar que as coisas estavam ruins. Mas a verdade era que tudo fazia parte da vontade de Deus. Na nossa vida também é assim. Não entendemos os meios, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um fato, isso é uma verdade. Quando o autor lá, né, quando Paulo escreve aos Romanos esse texto dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, é muito interessante porque, né, no original, todas as coisas significa todas as coisas. Tudo é tudo. Então, todas as coisas, sejam as coisas boas ou sejam as coisas ruins da nossa vida. Deus, ele é poderoso para, na sua providência, orquestrar os acontecimentos e fazer com que até aquilo que é mal, aquilo que é maldição, seja transformado em bênção, seja transformado, né, em mudança de caráter, em mudança de vida. Até as situações mais difíceis que nós enfrentamos fazem parte de um plano, fazem parte de um propósito. Até a cruz de Cristo, a gente observa, né, hoje em dia, algumas teologias sendo pregadas de triunfalismo, um certo nível de pensamento que o crente ele não sofre, ele não passa por tribulação, porque se ele estiver sofrendo é porque ou ele está em pecado, ou porque ele não ama a Deus, ou porque Deus não ama ele. Então, coitado do próprio Jesus, que o ápice do seu ministério foi a cruz. Foi ser morto, foi ser humilhado publicamente. Coitado de Paulo, que foi decapitado. Coitado de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Coitado de João, colocado dentro de um caldeirão de óleo quente, jogado lá na ilha de Patmos. Coitado. Então, né, a gente observa que sim, que até os sofrimentos da nossa vida, né, eles estão debaixo da mão de Deus. Deus, ele cuida de tudo e ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Exatamente. E acreditar nisso é viver pela fé. É o que a pastora Lívia sempre gosta de falar. Viver pela fé. Acreditar que tudo está cooperando, né? As coisas boas, as coisas ruins. Deus não perdeu o controle de nada. Ele é soberano, ele tem a soberania em todas as coisas, na nossa vida, no mundo. Nada, o caos que a gente vê no mundo, nós temos que ser influentes a ponto de, né, salgar e iluminar. Mas temos que entender que o caos que nós vemos no mundo, Deus tem um controle sobre ele. Deus tem um controle sobre a ordem, sobre a desordem, sobre o caos, sobre o nada. Deus é tão poderoso que do nada ele fez tudo, não é verdade? Com a sua própria palavra, ele disse haja e ouve. E a gente fica pensando, será que Deus está no controle disso? Será, Deus? Será? Não, está no controle. Está no controle, ele não perde o controle. Só que tu tem um tempo determinado, né? Amém. E eu fico pensando ali, quando Jesus foi preso e quando ele foi crucificado, né? Assim, imagina, né? Conjecturando aqui os diabos, seus demônios, né? A festa que poderia ter sido feita ali e vencemos. Não é assim na vida da gente e na história da igreja. Muitas vezes parece que Satanás está vencendo. Parece que ele vai vencer, mas no terceiro dia Jesus ressuscitou. E ele os expôs, né, publicamente. Ele levou Satanás, seus demônios, à vergonha, ele os expôs publicamente. Né? Então, assim, aquilo que pra gente é o fim, para Deus é o começo.
Parecia que tinha tudo acabado ali. Jesus morreu, né? Os discípulos, Jesus morreu, a nossa esperança morreu, tudo acabou, o nosso mestre morreu, mas na verdade a morte era o início do reino estabelecido nessa terra, do reino sendo estabelecido nessa terra. Então, assim, a gente pode olhar para todas as coisas na nossa vida, toda a história da igreja, né? Quantos momentos difíceis, de trevas a igreja viveu. E olha só, tudo estava cooperando. Amém. Tudo era para que chegássemos nesse tempo. E ainda esse tempo, quando a gente vê tantas coisas no caos, ainda está cooperando. Porque Deus não perdeu o controle. Ele tem um controle de todas as coisas, né? O que nós devemos é o quê? Ter fé. Manter a nossa fé firmada, entendendo que o quê? Tudo está cooperando. A Bíblia fala que tudo está cooperando. Não foi assim na vida de José? Parecia que o sonho tinha acabado. Na verdade, Deus tinha um processo para chegar até aquilo que Deus tinha mostrado para ele. Então, nada na minha vida, na sua vida, acabou com uma né, aparente derrota, com alguma aflição, com alguma dor. Não, Deus está escrevendo a nossa história e Ele tem o controle dela. Amém. Né? Ele está escrevendo, não é assim? O Salmo 139 diz que todos os meus dias foram escritos antes que nenhum deles houvesse. Então, eu posso confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Foi assim com José, foi assim com Jesus, foi assim com Jó. Parecia que... Gente, e na vida de Jó, realmente o negócio acabou de acabar mesmo, né? Perdeu bens, perdeu a saúde, perdeu os filhos, só não perdeu a mulher para ela ficar enchendo a paciência. Como ferro afia o ferro. Mas ele perdeu todas as coisas e parecia que era o fim. Mas depois ele falou o quê? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É assim, a gente sai das lutas, das tribulações, pensando assim, não, agora acabou, mas quando chega lá na frente, você olha e fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora realmente os meus olhos te veem, porque Deus se manifesta. Ele manifesta o seu poder, Ele manifesta a sua sabedoria, e aí a gente fica assim, ó, perplexo, ababacados com aquilo que Deus fez. Amém, é verdade. Interessante você citou essa história de Jó, porque tem até um comentário do Martinho Lutero sobre a história de Jó, que ele diz que até o diabo é o diabo de Deus. Satanás é como um cachorrinho numa coleira que é controlado por Deus. Só vai até onde Deus deixa. Exatamente, tanto que ele precisou ir a Deus pedir autorização para tocar em Jó. Então, de fato, a gente pode descansar nessa verdade, que nada pode frustrar os planos de Deus. Nada abala Deus do trono de soberania, de glória dele. É isso que fala aqui na parte do objetivo da nossa lição, né? Nem mesmo uma situação como a que Jesus passou pode, né, frustrar os planos do Senhor. Humanamente parecia uma prisão injusta, mas os céus estavam naquele momento observando o Cordeiro indo para o sacrifício, que resultaria na salvação de todo aquele que crê. Por um momento até parecia, mas em nenhum momento Deus tinha perdido o controle da história. Em nenhum momento Deus estava desconhecido, Deus estava perdido, Deus estava sem saber do que estava acontecendo. Deus, em todo momento, permanece no controle de todas as coisas, no controle da nossa história. E isso pode trazer alívio para o nosso coração, né, Alisson? Isso pode trazer descanso, repouso para a nossa alma. Porque às vezes a gente, de fato, não enxerga, a gente não consegue compreender o que está acontecendo, mas quando a gente entende que existe alguém que é dono da sabedoria, que está no controle de tudo, a gente pode descansar. Exatamente. Até porque nós perdemos o controle facilmente. Sim. Né? Quando a gente não quer. Mas a gente tem muita dificuldade também de entregar o controle. Só que se nós confiamos em Deus e nós sabemos que Ele continua tendo o controle, logo fica muito mais fácil para nós entregarmos esse controle. E a gente vê Jesus aqui tomando, né, uma posição e sabendo tanto o porquê que ele estava ali, o porquê que ele tinha vindo, que ele vai falar, quem que vocês estão procurando? Né? Então, ele vai tomar a posição ali, ele vai dizer que era ele, né, que era Jesus Nazareno, e ele vai aceitar, né, aquela situação, ele vai assumir aquela situação. Então, a gente vê o quanto Jesus também tinha certeza de que o Pai não tinha perdido o controle. Jesus ali, claro, ele vai passar por momentos de aflição antes ali, né, dessa situação, mas ele continuou acreditando que o plano perfeito do Pai continuava de pé, continuava fiel, Deus continuava fiel. Então a gente precisa ter essa mesma certeza também.
para que a gente consiga passar pelas situações sabendo que tudo aquilo que acontece, mesmo que na nossa ótica pareça ruim, continua cooperando para o nosso bem. E porque a gente crê que Deus continua fazendo para que essas coisas cooperem para o nosso bem. Amém. E só acrescentando, tem um comentário do Hernandes que eu anotei algumas coisas aqui que eu achei muito interessante sobre a prisão de Jesus, né? É a suprema coragem de Cristo, o supremo poder de Cristo, o supremo amor de Cristo e a suprema obediência de Cristo. Em todo esse processo de dor que ele passou, ele foi corajoso, poderoso, amoroso e obediente, né? Então, é um lugar para a gente aprender. São situações que, igual fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, não é o meu propósito. Se o propósito de Deus é quebrar o meu ego, é transformar a um aspecto da minha vida que está engessado, vai quebrar e vai doer demais, não é pouco não. Mas o propósito de Deus é o quê? Me fazer a imagem de Cristo. Então, não é o meu propósito para eu viver uma vida, não, então. Meu propósito é dar uma volta lá em Dubai, entendeu? Amém, Dar se uma for, volta, recebe passear lá uns 7 dias, tá bom. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é fazer você parecer com Cristo. Amém. E isso vai demandar, sim, um processo talvez bem doloroso, né? E então o propósito de Deus vai se cumprir. E assim como Jesus foi corajoso, ele foi amoroso e obediente, nós precisamos aprender. Jesus foi poderoso, mas aqui nós não temos poder. Quem tem é Jesus. No poder de Cristo, nós podemos também passar pelas intempéries da vida, porque elas estão cooperando para a transformação de nosso eu à imagem de Cristo. Né? Ao caráter de Cristo. Amém, glória a Deus. E falando sobre essa transformação do nosso eu ao caráter de Cristo, eu acho muito interessante quando aqui no texto, né, no versículo 5, na verdade a partir do 4, quando então Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. E Jesus lhes disse: sou eu. Eu acho interessante que Jesus ele não fica se escondendo, né? Por mais que antes de ser preso, a Bíblia fala que ele foi para o Getsêmani, que ele chorou e ele derramou o coração diante do Pai. No seu espírito, ele tinha uma convicção a respeito do propósito. Sim. Então, ele se posiciona. Quando os soldados chegam e perguntam, quando os soldados chegam procurando por ele não fica se escondendo, ele não fica demorando, ele não fica enrolando, não. Ele prontamente diz: sou eu. Ele tinha essa identidade bem firmada, né? Ele tinha essa convicção no coração dele. E é interessante que quando ele diz sou eu, quando ele se apresenta, os soldados caem, eles são jogados para trás. Né? E quando a gente observa isso, claro que isso foi um acontecimento físico, mas quando a gente traz para uma realidade espiritual, a revelação de quem Cristo é nos desmancha. Né? Quando a gente tem esse tete-a-tete com Jesus, quando a gente tem esse encontro verdadeiro com Jesus, nós somos desmanchados, nós somos desfeitos pela maravilhosidade, pela grandiosidade de quem Jesus é, do amor de Jesus e do propósito de Jesus para a nossa vida. Então, sabendo disso, nós podemos fazer como Jesus fez aqui na aplicação. Faça como Jesus. Em momentos difíceis, não saia do propósito pelo qual você foi chamado. Talvez você tenha sido traído, negado e até esteja sofrendo injustamente. Mas tudo isso faz parte da caminhada cristã. Ele está forjando o seu caráter e alinhando sua vida aos planos insondáveis. Caminhe na certeza de que você está obedecendo a Deus mesmo diante das adversidades. Encontre esse contentamento na vida de obediência ao Senhor, na vida de propósito ao Senhor. Eu me lembro de ter tido uma conversa alguns anos atrás com alguns amigos na minha época de seminário. E de ter tido essa percepção, nós juntos tivemos essa percepção de que o lugar da obediência não é um lugar confortável, mas é um lugar onde tem graça, é um lugar onde tem contentamento, porque não existe um lugar melhor para nós estarmos do que ser vivendo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, que o Espírito Santo gere no nosso coração esse contentamento, gere no nosso coração essa alegria em obedecer a Deus, em viver os propósitos de Deus, mesmo quando isso envolver dias difíceis, dias de escassez. Nós podemos descansar, na verdade, que o Senhor ele permanece no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa edificar o seu coração por meio dessa palavra, no nome de Jesus.
Continua ligado também nas redes sociais da Igreja Batista da Lagoinha, da Rede Sober de Televisão e continua participando de tudo que Deus tem feito aqui na nossa igreja. Vamos orar então para a gente encerrar mais um GC Online. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por falar o nosso coração aqui em mais esse GC Online. Nós te agradecemos pela Tua palavra e oramos para que o Senhor continue gerando em nós esse fortalecimento, essa edificação por meio da palavra do Senhor e por meio do relacionamento contigo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Te abençoe. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não